Vamos nessa aqui então. Só ver o pessoal que está entrando. E a voz de vocês aí. Quanto tempo longe de vocês? Acho que 2 semanas, né? Como que vocês estão aí, meus lindos? Todos servidos, um cafezinho aí? Ótimo. Então, assim, o que nós vamos fazer hoje? Tá? Nós vamos terminar a apostila do professor A3 aqui, né? Que de vocês é o livro 6. Nós vamos terminar hoje o livro 6. E vamos tentar pincelar já o livro 7 para dar uma adiantadinha aí, tá bom? Todo mundo tá me ouvindo, ok? Joia? Maravilha. Me diga uma coisa aqui. Tem alguém que não conhece, nunca estudou o Nietzsche na escola? Manda para nós aqui. Vamos só para eu saber onde que eu começo, né? Claro que pelo início, né? Erickson, bom dia. Mais alguém para dar um bom dia para mim? Quem que tem coragem de ligar o microfone e dar um bom dia para mim? Porque é a primeira sexta-feira da primavera. Glória! Todo mundo aprendeu Nietzsche na escola? Emily, beijo, minha linda. Quem mais aí vai dar um oi para mim? Pô, saudade de vocês, bicho. Quem mais de uma semana no hospital lá? Tô um pouquinho Diego, a amarelo, minha mãe tá? bom Quem dia. que deu, quem que deu oi para mim aqui? Emily, a minha mãe quer te dar bom dia. Bom Bom dia, dia, Rodrigo! bom dia, minha linda. Qual que é o teu nome? A mãe da Emily chama-se... Como que é o nome da mãe da Emily? Jerusa, ó. Forte beijo aí, tá? Certo? Maravilha. Pô, vocês não sabem a alegria que é sentir a voz de vocês. Porque se coloquem na perspectiva do professor. Nós vamos encerrar aí, nós estamos em praticamente outubro, né? A pandemia começou em março. Então, pensem, praticamente 6, 7 meses sem o toque, sem o calor, sem a devolutiva, sem o feedback de vocês. Então, confesso para vocês que não é fácil. Ainda mais eu que preciso disso para fazer com que a aula se torne melhor ainda. Tá bom? Lindos, vamos ao que interessa. Primeiro assim, tá? Parece que eu estou sendo irônico, não que eu não esteja sendo irônico, mas eu vou falar de maneira irônica e também séria. Essa aula de hoje não é para qualquer um. Se você tem estômago fraco, você não é obrigado a assistir essa aula. Por quê? O Nietzsche, ele é um filósofo, tá? Ele nasceu em 1844, faleceu em 1900 cravado. Então, ele viveu aí 56 anos. Ele é um ícone, é um dos grandes filósofos que abrem a pós-modernidade. O pensamento dele é para depois dele, é para hoje. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que tudo que vocês conhecem de filosofia é o que ele não entende sobre filosofia. É tudo aquilo que ele critica de filosofia. Nietzsche é um filósofo que vai trabalhar a moral, os valores. Ele vai fazer uma crítica muito profunda aos valores da nossa civilização ocidental. Quando eu coloquei ali na nosso grupo Nietzsche Dinamite, e ele gostava de ser chamado assim, justamente porque ele destruía valores, destruía conceitos. O Nietzsche ele faz uma crítica à filosofia, à ciência e à religião. Primeira coisa, meus lindos, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. O que eu não falar do Nietzsche é o que ele não pensava. Então, assim, evitem criar pré-julgamentos. Ah, professor Nietzsche, ele dizia que Deus não existe. Nietzsche dizia que... Cuidado, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pergunte. Tem que perguntar. Porque todo preconceito impossibilita você de compreender realmente a ideia do filósofo. Eu vou dizer um pouquinho sobre a biografia dele, e aí nós vamos entender o que ele pensa, tá bom? Onde é a crítica dele, o que ele defende.
Esses slides que eu preparei hoje são slides que eu peguei da internet. Eu peço desculpa para vocês, que quando eu fui editar a aula ontem, o meu Office ele tem que renovar a chave de validação, tá? Então eu tenho que comprar uma nova chave de ativação para conseguir digitar lá. Então me perdoe. Então vamos lá. O Nietzsche, para quem não sabe, ele é filósofo alemão, tá? Na época, né, não havia anexação ainda da Alemanha, então ele era prussiano. Ele nasceu num berço de luteranos, pastores luteranos. Então ele não era de uma família ateu. Ele estudou por muito tempo na sua infância, até mesmo adolescência, o cristianismo. Ele entende do que ele está falando. Não é um cara que não conhece e está julgando, tá? Então, assim, tanto a mãe dele, o pai dele era pastor luterano, então ele cresceu nesse berço. E foi nessa idade aí, por volta dos 25 anos, ele estudando filologia, que é o estudo dos conceitos, da origem das palavras, que ele é nomeado, então, professor da universidade. Mas entre a adolescência ali e a idade adulta, ele rompe com a teologia, tá? Então ele gosta muito de estudar os conceitos, a origem das palavras, tá bom? Só para vocês saberem um pouquinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, então o Nietzsche, ele nasceu em 15 de outubro de 44, libriano como prof, tá? Morreu 28 de agosto de 1900. Joia. O que nós precisamos saber dele? O que nós precisamos saber dele? O Nietzsche, então, como eu falei para vocês, ele é um filósofo que vai fazer uma crítica à moral. Crítica à moral, tá? O que ele vai criticar e o que ele vai valorizar? Então, como eu falei para vocês, todo filósofo ele tem uma intenção, ele tem um problema a resolver. O Nietzsche, ele sempre quis entender uma coisa. Por que a filosofia se preocupa tanto, não só a filosofia, a ciência e a religião, por caminhos diferentes, eles tentam buscar uma verdade. O Nietzsche pergunta: por que o ser humano tem sede, vontade de verdade? Né? Se você perceber, todos os filósofos tentam buscar uma resposta para a verdade. Pare e pense. Você está numa discussão com a tua namorada, com o teu namorado. Você está brigando com o pai e com a mãe. Mas isso não é verdade. Não, isso é verdade. Você está mentindo. O que está por trás da verdade? O que sustenta a verdade? Esse cara é fantástico. O que ele conseguiu mostrar para nós e descobrir e filosofar é maravilhoso. Ele vai mostrar que aquilo que eu chamo de verdade tem por trás uma bagagem psicológica, fisiológica. E para ele, a verdade enquanto um princípio ético, o bem, o mal, o que é justo, o que é igual, esconde um tipo de vida. Olha, eles acabaram de sair da aula do professor Nilson. Não esqueçam do professor Nilson agora. Toda verdade, toda teoria, ela está ligada com um tipo de vida. Ou uma vida que é forte, que quer se afirmar, ou uma vida fraca. É isso que nós vamos ver. Conseguiram compreender? Então vamos lá. Por que o homem precisa de uma verdade para o Nietzsche? O homem precisa de uma verdade? Sabe por que ele precisa construir uma teoria? Porque ele tem medo. Anotem isso. O homem tem medo da morte. O homem não aceita a finitude. Percebam que a teoria dos filósofos, a teoria do cristianismo, a teoria da ciência é uma teoria, geralmente, que tenta eternizar as coisas. Para o Sócrates, o homem é sua alma, a verdade está na razão. Se eu usar o meu pensamento, eu vou conhecer as coisas que não mudam. Para o Platão, está na ideia, na alma.
Para o Kant está no dever, na experiência e também nos dados a priori do entendimento. Para cada filósofo tem uma verdade, é algo que não muda. E o Nietzsche vai dizer, então, que essa vontade de verdade da religião, da ciência e da filosofia nada mais é do que uma incapacidade humana de lidar com a própria finitude. Aonde começa a desgraça na filosofia e onde termina o paraíso na filosofia? Para o Nietzsche, os gregos antigos, arcaicos, o período ali de Hesíodo, de Homero, dos deuses gregos, até antes de Sócrates, a filosofia é linda. Com os pré-socráticos, a filosofia era linda, porque o homem não tinha preocupação de dominar o mundo, no sentido de conhecer a verdade última das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Se você perguntasse para o Tales o que era a vida, para ele a origem da vida estava relacionada com a água. Para Demócrito, a origem da vida estava ligada aos átomos. Ou seja, ele tinha uma preocupação apenas de interpretar a realidade. Mas nunca que isso fosse uma tentativa última de esgotar todas as outras possibilidades para compreender o mundo. Para o Nietzsche, meus lindos, a verdade é apenas uma interpretação do mundo. Tem uma frase do Nietzsche que diz assim: não existem fatos eternos e nem verdades absolutas. O que existem são fatos morais. Ou seja, quando eu digo assim, isso é feio, não é que isso é feio. A minha interpretação, a minha visão sobre o mundo que é feio. Eu não consigo conhecer o mundo como as coisas são, e sim como elas se apresentam para mim. O Nietzsche vai dizer que a verdade é como se fosse uma metáfora que o homem criou por meio da linguagem, no qual ele mesmo se esqueceu. Quando eu descrevo esse copo, eu não estou falando o que é isso daqui. Eu estou dizendo aquilo que ele se apresenta para mim. Outra pessoa pode descrever de uma outra maneira o copo. O copo, para um arquiteto, é uma coisa. Um copo para um pintor é outra. Um copo para um faminto é outra coisa. Tá? Então, o que o prof quer dizer para vocês aqui? Que existem interpretações diferentes sobre as coisas. Tá? Interpretações diferentes. Alguém não entendeu até agora o que eu quero dizer para vocês? Tem alguém que não entendeu? Erickson, beleza? Tem mais alguém? Prof, eu não entendi tal parte. Me cortem aí. Tem alguém que não entendeu? Todo mundo entendeu? Maravilha. Joia. Onde que começa, então, a filosofia a ir por um caminho errado? Para o Nietzsche, vejam, é sério. O Nietzsche vai dizer que a filosofia acaba com Sócrates. Acaba com Platão. Por que a filosofia acaba? Porque a filosofia ela toma um rumo somente da razão. A verdade, a partir de Sócrates, é o caminho do pensamento. Se você perceber, por exemplo, como que a verdade era relatada na comédia, na tragédia grega, eu não sei se em literatura vocês viram isso, vocês vão ver que os poetas compreendiam o mundo a partir da sensibilidade, do corpo, da música, da arte. E a filosofia reduziu a complexidade do mundo, reduziu a forma de compreender o mundo a partir de uma visão racionalista. Nós reduzimos a vida a partir da razão. O que não passa pela razão é mentira. Assim como aquilo que não passa pela fé para a religião é ilusão, é engano. Qual é o símbolo para o cristianismo do inimigo? É o bode, porque o bode ele é revoltado, ele usa a razão. Então percebam, o ser humano para o Nietzsche é emoção e é razão. Se vocês lembrarem dos mitos antigos, como Dionísio, Dionísio era o deus do vinho, da embriaguez. Ele era o deus dos sentimentos, do excesso. Na filosofia não existe excesso. Todo excesso, a partir de Sócrates, é visto como vício, como engano. Ou seja,
A filosofia, a partir de Sócrates, mata com uma parte do homem. E qual é essa parte que ele mata? O corpo. A filosofia está dizendo um não para o corpo. É isso que o Nietzsche é contra. Porque se o ser humano é feito de corpo e alma, razão e emoção, quando eu corto o corpo, quando eu corto o sentimento, eu estou matando com uma parte daquilo que constitui a humanidade, a sensibilidade. Não existe ser humano integral sem o corpo. A filosofia está aniquilando com o ser humano, tá aniquilando com o natural. É isso que a gente está alertando. Toda a construção filosófica a partir de Sócrates é um não à vida. E o que o cristianismo faz na Idade Média, com base na fonte de Platão, se não é estender isso? Aquilo que os cristãos chamam de fé era aquilo que Platão chamava de alma. Ou seja, para o cristianismo o pecado é o corpo. Qual que é o primeiro pecado capital? Se a gente pegar o Antigo Testamento, na Gênesis, a origem do mundo, por que a Eva pecou junto com Adão? Porque eles não resistiram à tentação do corpo. O pecado se dá pelo corpo, pela desobediência. O dever a Deus se dá pelo quê? Pelo ato de fazer com que a alma se eleve a Deus. Quando o homem não ouve Deus por meio da alma, quando ele cede ao corpo, ele peca. Ou seja, o cristianismo aniquila com o corpo. Vocês percebam isso? Ou seja, o que está se mostrando aqui, meus lindos? Está se mostrando que tanto a filosofia já chegou na ciência, quanto a teologia, o cristianismo, o budismo também. Só que para o Nietzsche o budismo é muito mais sofisticado que o cristianismo. É uma teoria, o cristianismo é uma teoria sobre o mundo, a filosofia é uma teoria sobre o mundo, a ciência é uma teoria sobre o mundo, que por eles serem fracos e não aceitarem as contradições da vida, eles criam uma ilusão, criam outro mundo para fazer com que a gente suporte esse mundo que para eles é insuportável. São aqueles que blasfemam contra a vida, aqueles que comungam, que difamam a vida. São os filósofos, são os teólogos. É isso que o Nietzsche está dizendo. Quando eu digo que o mundo ideal é a minha mente, é o pensamento, é a ideia, é a abstração, eu estou dizendo que esse mundo é o mundo da ilusão, da cópia. Eu não suporto esse mundo. Eu acho que esse mundo é imundo. Por isso eu preciso de projetar um ideal, porque eu não suporto o real. Esses são os difamadores da vida, o Nietzsche vai falar. Por isso que ele critica a filosofia, a partir de Sócrates, filosofia racionalista. Por isso que ele critica o cristianismo, porque os valores do cristianismo é uma inversão. Tudo aquilo que é bom para o cristianismo, para ele é mal. O cristianismo, ele vai idolatrar a negação da vida. Tudo aquilo para o cristianismo é mal, na realidade é aquilo que afirma a vida. Quer que eu vá mais longe? Venham comigo. Quem é o santo para o cristianismo? O santo é aquele que jejua, aquele que não pratica atividade sexual. Aliás, por que o Papa veste branco? Ele é puro. Ele não se corrompe pela carne. O corpo é algo sujo. Por que os ocidentais aprenderam a tomar banho depois de um ato sexual? Porque o corpo é sinal de pecado, de corrupção. Ou seja, o santo é aquele que está elevado à sua alma. E quanto mais purificado a alma, menos eu me entrego ao corpo. É o que é para o Platão, por exemplo, o sábio. É aquele que não enxerga a realidade por meio dos sentidos. Percebam que eles são negadores da vida. Os cristãos, para Nietzsche, os filósofos racionalistas e a própria ciência. Quando a ciência tenta descrever o mundo de maneira objetiva, né, como as coisas não mudam, ele está negando que o mundo ele muda. E o Nietzsche se baseia muito em Heráclito. Para o Nietzsche, o mundo é um conflito. Não existe o bom e o mal. Para o Nietzsche, existe uma contradição. Existem jogos de força. Só que aonde que se dá essa inversão? Então, para o Nietzsche, entenda uma coisa. Existem os fortes e existem os fracos. Os fracos são aqueles que não aceitam a vida como ela é.
E como eles não aceitam a vida como eles são, então quem que seria fraco? Sócrates, Platão, os cristãos. Os cristãos eles precisam da Bíblia para viver. Eles não conseguem criar seu próprio caminho. O Nietzsche vai dizer que o forte é aquele que cria a si próprio o seu caminho. Ele trilha o seu caminho. Ele não pega o manual do filósofo, do pastor, do padre. Ele é dono do seu destino. Estão conseguindo entender? Então, qual que é o primeiro passo? Compreender a realidade. Eu nunca vou conhecer a verdade. A realidade é uma contradição. O mundo é um conflito, é uma indeterminação. Como eu não suporto ter que morrer, e a primeira angústia do homem é ter que morrer, ele cria o céu. Quando eu digo que existe o céu, eu digo que eu não vou morrer. Isso me dá um conforto, isso me ilude. O homem, ele gosta de viver de ilusões, gente. Nós não suportamos a verdade. O Nietzsche talvez diria, se estivesse vivo, eu prefiro uma mentira que me faça sorrir do que uma verdade que me faça chorar. As pessoas são iludidas, elas gostam de ilusão, elas compram ilusão. Estão conseguindo entender? E a gente só consegue resgatar tudo aquilo que ele valoriza por meio da arte, do corpo. Vejam hoje como que as nossas escolas só valorizam matemática e português. Arte, educação física não tem valor, porque mexe com o corpo. O corpo não tem valor. Quem trabalha manual, braçal, não tem valor esse trabalho. Só trabalho intelectual. Essas são as consequências do racionalismo. É isso que a gente está dizendo. O homem integral é aquele que aceita os instintos, os impulsos. E aonde que vai adoecendo o homem? O homem moderno, para o Nietzsche, que é fruto dessa visão racionalista a partir de Sócrates, Platão e da tradição cristã, porque o Nietzsche vai dizer que nós tomamos um rumo como se o rio da filosofia tomasse somente um curso, e esse curso é o curso socrático, platônico e também cristão, que diminuísse o homem, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma concepção cristã, o que é ser virtuoso, ele vai dizer que seria humilde, né? O que é bom para o cristão? É humilde. Então, vou dar um exemplo. Se você tem competência em matemática, você não pode dizer que você é bom. Você tem que falar assim, não, sei pouquinho só, estou aprendendo. Você tem que ser falso, tem que mentir. O Nietzsche vai dizer, não, o homem forte, o homem orgulhoso. Eu, quando chego em sala, eu falo assim, eu sou foda em tal coisa. Você tem que falar isso. É claro que você não sabe tudo, nunca vai saber tudo, mas você tem que ter orgulho, porque o orgulho, ele aumenta a sensação de vida. Olhem o que o prof está falando. Qual é a diferença do fraco para o forte? O forte, ele tem vontade de potência. O que é vontade de potência? Imagine combustível aqui. Sabe aquela sede por vencer? Sabe aquele cara que hoje passou no vestibular, amanhã ele já quer se formar, depois ele quer fazer uma pós, depois ele quer fazer um mestrado? A ambição para o Nietzsche é bom. Percebam que pessoas ambiciosas, pessoas que têm um sentimento de crescimento constante dentro de si, são pessoas mais felizes, que veem sentido na vida. Para o Nietzsche, o cristão, o filósofo, racionalista, são pessoas cansadas, né? Ele tem que ser humilde, ele tem que ser pequeno. Olha que interessante uma coisa. A pessoa que não tem vontade de viver, ele se apega à moral cristã, como ele é fraco, ele pega dos valores cristãos, como ele é fraco, para poder viver, para poder se suportar. Então, como ele não tem vontade de viver, ele fala que o outro tem que ser humilde. Ó, você... Eu estou dando um exemplo, tá? Não que o Nietzsche diga isso, mas eu acredito que o Nietzsche concordaria com essa ideia. Então, percebam na família de vocês. Tem uma pessoa que se deu bem na vida, que estudou, que foi atrás, que batalhou, e tem uma pessoa que sempre dependeu dos outros. A pessoa da tua família que geralmente é mais pobre, que vê que os outros têm que sempre ter dó dela, ela vai achar que aquele que está lá em cima é orgulhoso, é arrogante, e que o outro tem a obrigação de ajudar ela, porque o cristianismo prega compaixão. Compaixão é ver o outro como inferior, é fazer com que o outro permaneça doente, pequeno. Perceba que na nossa família as pessoas que não crescem por vontade própria são as pessoas que recebem ajuda, são as pessoas que são vistas como humildes, são as pessoas que são vistas com dó. O Nietzsche vai dizer que o nosso amor cristão seja o desprezo pelo outro. Agora olha para a tua família e veja as pessoas
não só para a família. Pode ser cantor, jogador de sucesso. São pessoas que foram desprezadas. A gente vai dizer que o nosso amor pelo próximo seja o desprezo. Quando eu desprezo o outro, eu ensino o outro por si só a ir atrás, a buscar, a resgatar o valor da vida. Talvez hoje nunca vivemos num período, na época, que pudesse comparar com eras antigas, a um estágio depressivo tão grande, sem sentido, uma sociedade do cansaço, porque hoje a gente tem que ter a pedagogia da dó, da pena, tem que ajudar, tem que colocar a mão na cabeça, a gente adoece o outro. Então, o cristianismo, por meio de seus valores, vai adoecendo. E o forte, ele é visto como o quê? Como o cristianismo tenta diminuir o forte. Então, aquele que é ambicioso, ele é omitido. Para que ele não seja omitido, ele se apequena. Ele tenta o quê? Se unir ao rebanho. Para o Nietzsche, o fraco é aquele que está no grupo. Aquele que defende a democracia é o fraco. Aquele que defende a igualdade, como o socialista, é o fraco. O forte não anda em rebanho, porque ele é senhor de si mesmo. Ou seja, o forte anda sozinho. O fraco, ele precisa do rebanho, ele é a ovelha. Ele precisa ser guiado por um pastor. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem quem é o forte e quem é o fraco. Não sei se vocês assistem Fórmula 1. Já assistiram Fórmula 1? Pô, vocês não são da minha época. Eu gostava muito, eu era muito novinho quando o Senna morreu, né? Mas eu assistia assim esporadicamente. Eu sou da época do Schumacher. Schumacher até hoje é um dos maiores campeões, heptacampeão mundial. O que fizeram? Perceba que ele é forte. O cara ganhou um campeonato, vamos ganhar 2, 3, ele não se acomoda, porque ele tem tesão pela vida. Então o forte, ele quer o quê? Ele tem um instinto de afirmar a vida. Por isso que muitas vezes ele é violento. Né? Já o cristianismo, a moral filosófica, ele condena a violência. Você não pode ser agressivo. Perceba que toda moral filosófica e cristã, ela apequena o homem, ela adestra, ela diminui, ela tira os instintos, ela tira esse espírito da violência. Né? Mas, enfim, isso Nietzsche critica. Quem que é a maioria na Fórmula 1? Os medíocres ou os fortes? No mundo, a maioria é o medíocre. Numa sala de aula, quantos alunos têm tesão por estudar? 2, 3? 10%? Na Fórmula 1, houve, até hoje, tirando o Hamilton, né? Que ele está aí na busca, na luta, apenas um Schumacher, o único cara que ganhou 7 campeonatos. A maioria, como medíocre, vai fazer o quê? Vai se reunir em grupo, por meio da democracia, e vai mudar a regra da Fórmula 1 para valorizar o pequeno, o fraco. Estão conseguindo entender? E ver lá por baixo. Então, a regra, a lei, ela é feita pelo fraco. Então, como que você consegue identificar na sociedade pessoas fracas? O cara geralmente gosta de fazer direito. Ele precisa de uma regra. Né? Ele não tem tesão pela vida. Vou dar um exemplo. Se eu chego aqui em casa, cheguei da escola, liguei o som alto, tô lá com muito tesão pela vida. Dei uma aula show! Tesão hoje! Vou comemorar, vou dançar. Uhul! Daqui a pouco, aquele cara que não tem tesão pela vida, o cara que está aposentado, não tem mais sentido, fraco, ele tem inveja de mim, da minha alegria, liga para o síndico me multar. Ele precisa da regra. A regra é feita numa convenção de condomínios pela maioria. A maioria é fraca, a maioria não tem tesão pela vida. Ou seja, eles querem reduzir o meu nível de tesão, porque eles não têm tesão pela vida. Ou seja, as regras, a moral é feita pela maioria que é fraca, que não tem vontade de viver. Por isso que eles se apegam nos valores dos doentes. Querem um exemplo que o Nietzsche gostava? O Nietzsche gostava do período das guerras gregas. Quem que era o forte naquela época? Era a pessoa que o quê? Que chegava de uma guerra, ele era o herói, aquele que matava. Hoje não matarás. Que hipocrisia! Primeiro mandamento, não matarás, que hipocrisia. O que você comeu ontem no almoço, meu lindo, minha linda? Franguinho na panela? Hipocrisia! A gente vê por aqui. Plim, plim. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? São valores que se criam que são contra a vida.
né? Então, é isso que o Nietzsche está dizendo. O herói naquela época era aquele cara que tinha orgulho da vitória. Hoje eu não posso, hoje eu tenho que dar a cara e virar outra, dar um tapa, dar outra face. Perceba como é que o homem hoje é doente, o homem cristão. E quando o Nietzsche diz aquela frase que vocês já ouviram, Deus está morto, o Nietzsche faz uma constatação da modernidade quando ele diz que os homens modernos mataram Deus. Por que mataram Deus? Porque não é a fé na religião que sustenta a crença dos homens, é na ciência. Quando o professor Nilson falou de biologia, ele não falou de fé, ele falou de modernidade. Quando você tem uma doença, você até pode ter fé, mas você não vai na igreja e deixa o tratamento médico. Você vai no tratamento da medicina. Nesse sentido, Deus está morto por quê? Porque não é mais a teologia e a fé que sustenta o mundo, e sim a razão. Então, o que seria hoje a sombra de Deus? Seria a ciência. O homem substituiu o lugar de Deus. É isso que a gente está dizendo. Então, hoje não é melhor do que ontem. É um caminho tanto errado quanto. Ou seja, esses caras que usam a razão apenas, a fé apenas, são pessoas que são nihilistas. Ni, em latim, significa nada. Então, eles negam a vida, eles têm que acreditar na ciência. Por quê? Porque a ciência vai fazer com que eu não morra. Eu tenho medo da morte, eu sou fraco, eu não aceito que eu vou morrer, que eu vou ficar doente. Então eu projeto na ciência o meu medo. Eu crio um ideal. O socialista, o comunista é fraco. Ele não aceita que existem desigualdades, que existem uns que dominam os outros. Por Nietzsche sempre existe o forte e o fraco. A escravidão é algo natural para Nietzsche. Porque sempre houve o fraco e o forte. Veja no sistema capitalista. Sempre houve o opressor e o oprimido. A Idade Média, senhor feudal, servo, suzerano, sempre houve uma relação de exploração. Na era escravista, dono das terras, senhor e o escravo. Sempre houve dominação. Se eu não aceito isso, eu projeto que amanhã, com uma revolução comunista, vai acabar a desigualdade. Então, como eu nego o real, eu tenho que projetar o amanhã o ideal. Quem acredita no ideal mata hoje o real. O cristão, ele mata o mundo da vida, porque ele projeta no amanhã, no céu, um mundo que não existe, que é o mundo da ilusão. E o Nietzsche está dizendo, ei, acabem com as ilusões, com a metafísica, com aquilo que está acima do físico, não existe. Existe esse mundo aqui e agora. Vamos viver com o corpo, com a alma, com a carne. Filosofia se faz sentindo, se faz vibrando. Tudo aquilo que eu acho que vem da razão é uma ilusão criada por um instinto, por uma vontade fraca ou uma vontade forte. Deu para entender? A vontade de verdade do homem, a teoria filosófica, a compreensão de mundo religioso ou científico é fruto de uma vontade fraca ou forte de viver. Tem pessoas que não aguentam a vida, tem pessoas que aguentam. Quem aguenta a vida, aceita a contradição, aceita a razão e a emoção, aceita que o homem ele vai pecar, ele vai errar, que ele tem orgulho, que ele é violento, que às vezes ele excede nas palavras. Ele não se sente culpado. O homem cristão não, ele se sente culpado já. Ele já nasce culpado. Por quê? Porque ele já tem que o quê? Carregar uma cruz. Ele já foi expulso do Jardim do Éden. Porra, já fizeram uma merda que eu tenho que pagar. O homem culpado é um homem pesado. O Nietzsche ele quer desvencilhar a gente desse peso. Ele quer fazer com que a gente compreenda o mundo de uma forma mais ampla, mais integral. Meus lindos, no próximo link eu vou contar a história